Bom, vamos lá, voltando. Então a gente tinha aqui um item C, que eu já acabei falando tudo, né, da contravenção penal, do alcance disso, da infração ético-disciplinar, do ato ímprobo. Vamos mais, vamos em frente. Cuidado com o artigo 19, isso aqui é uma polêmica danada, hein? Da Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Kleber, cuidado com isso em que sentido? Vem cá. Lá no artigo 19 da Lei de Improbidade, você sabe que a improbidade administrativa não tem natureza penal. São ilícitos extrapenais, de natureza administrativa, de natureza civil, enfim. Mas nós temos um crime lá. Que crime é esse? Do artigo 19. Do artigo 19. Olha o que ele diz. Constitui crime a representação por ato de improbidade contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Pena, detenção de 6 meses a 10 meses e multa. E o parágrafo único, que não nos interessa agora, além da sanção penal, o denunciante está sujeito a indenizar o denunciado pelos danos materiais, morais ou a imagem que houver provocado. Vem cá. Antes da Lei 14.110 de 2020, a denunciação caluniosa só era admitida na imputação falsa de crime, pelo caput, ou de contravenção penal, lá pelo parágrafo 2º. A Lei 14.110 trouxe essas novidades, a infração ético-disciplinar e o ato de improbidade administrativa. Muito bem, o que aconteceu? Antes da Lei 14.110, imagina o seguinte, aquela situação é extremamente comum. Você vai ser promotor, você vai ser promotora logo, isso é muito comum, principalmente nas cidades pequenas, quando as eleições vão se aproximando. Toda cidade pequena, né? Média, grande, mas a pequena concentra mais no MP, isso aí. Nós temos lá o prefeito, que está no cargo, e a oposição, que quer tomar o lugar dele. A eleição vai se aproximando, é muito comum que a oposição, por candidatos ou utilizando cidadãos, né? Cidadãos em geral, o que a oposição faz? Começa a fazer representações para o Ministério Público, por atos de improbidade administrativa do prefeito ou dos secretários do prefeito. Leva a representação para lá, o promotor recebe, o que o cara faz? Ele vai para a imprensa, vai para o jornalzinho, vai para a internet, para o blog, vai para o rádio, vai para a TV e fala, olha, eu fiz uma representação, o Ministério Público está investigando o prefeito, não vai falar por um ato de improbidade, vai falar por corrupção. Por corrupção. É isso. Então, isso acontece muito. É muito comum pessoas tentarem usar o Ministério Público para fins políticos, para fins eleitorais. Bom, quando o artigo 339 caput só admitia denunciação caluniosa com imputação falsa de crime ou de contravenção penal, a situação era tranquila. Imagina que alguém ia até o Ministério Público e representava por um ato de improbidade administrativa, sabendo que a imputação é falsa. Nós tínhamos esse crime do artigo 19. Então, crime e contravenção enquadrava na denunciação caluniosa, no 339 do Código Penal. Imputação falsa de ato de improbidade enquadrava aqui, no artigo 19 da Lei de Improbidade. Só que agora, após a Lei 14.110 de 2020, também se admite denunciação caluniosa com a imputação falsa de ato de improbidade administrativa. E aí? E aí? Como é que fica? Será que esse artigo 19 foi revogado pela Lei 14.110? Encontra-se revogado pela atual redação, uma revogação tácita, pelo atual artigo 339 caput do Código Penal? O que a gente pode perceber? Eu quero complicar a situação para você, tá bom? Quero fazer o papel de mal aqui, né? Como o examinador vai fazer. Será que isso está revogado pela Lei 14.110?
E agora? Ó, o problema está aqui. Veja, esse crime, ele se esgota na mera representação por ato de improbidade administrativa contra agente público ou terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia o sabe inocente. Em outras palavras, aqui não se exige a instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil, sobretudo, ou de ação de improbidade administrativa. Então, a gente poderia dizer, de um lado, olha, não, esse crime continua valendo. Esse crime do artigo 19 continua valendo. Por quê? Porque ele se esgota na mera representação. Então imagine o seguinte, o camarada faz uma representação. Independente do que o MP venha fazer com essa representação, esse crime do artigo 19 está configurado. Se o MP indeferir liminarmente essa representação, o crime está configurado, do artigo 19. Para dar a denunciação caluniosa, precisa do quê? Da instauração de um inquérito civil, por exemplo, da instauração formal de inquérito civil. Só que aí vem uma outra pergunta. Ô Kleber, só que imagina que o camarada faz uma representação contra o prefeito, imputando falsamente um ato de improbidade. E o MP, o promotor, indefere liminarmente essa representação. É esse crime do artigo 19 ou é tentativa de denunciação caluniosa? Porque se a gente falar que é tentativa de denunciação caluniosa, para que serve esse artigo 19? Ele teria sido revogado tacitamente. Eu acho que é o seguinte, na maioria, na minha opinião, eu, Kleber, escrevendo sobre isso, atualizando o livro, refletindo, pensando, né? Eu acho o seguinte, na grande maioria dos casos, esse crime vai ceder espaço. Esse crime do artigo 19. Ah, o promotor instaurou o inquérito civil, denunciação caluniosa, não se discute. O promotor não instaurou, indeferiu a representação, tentativa de denunciação caluniosa. E não esse artigo 19. Só que esse artigo 19, ele pode ser aplicável em situações extremas, em situações extraordinárias. Por exemplo, imagina que o representante manda lá uma representação, o cidadão manda uma representação para a MP totalmente sem justa causa, totalmente vazia. Ele fala lá um monte de bobagem, um monte de loucura, não tem conversa de louco, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nenhum documento instruindo a representação dele. Nada. Aquilo não tem como resultar na instauração de inquérito civil, por exemplo. Quanto à denunciação caluniosa, isso vai acabar sendo um crime impossível, uma ineficácia absoluta do meio de execução. Imagina, o camarada manda, ele coloca o nome, só que ele nem assina, ele coloca o cópia do documento, mas não assina a representação. Não instrui nenhum documento, conversa ali, fala ato de improbidade administrativa que não tem nada a ver. Olha, o prefeito está comprando terrenos superfaturados na Lua. Imagina, tem louco para tudo nesse mundo. Mas ele leva isso para a imprensa. Olha, representei o prefeito, ele quer fazer barulho, ele quer incomodar o prefeito. Acho que em situações esdrúxulas, extremas, extraordinárias, ainda dá para aplicar esse artigo 19 da Lei de Improbidade. Não dá para a gente dizer que ele foi de todo revogado, não. É a opinião que eu tenho. Tá bom? Acho que a aplicação dele vai ser de rara ocorrência, mas, no caso concreto, ele pode ser aplicado ainda. Beleza? Outro ponto importante, a gente tem aqui um outro artigo 19 agora, parece pegadinha, né? A gente tem aqui um outro artigo 19, mas é o artigo 19 do quê? Da Lei do Crime Organizado, da Lei 12.850 de 2013. Lá tem um outro crime parecido com a denunciação caluniosa. Olha aí, imputar falsamente, sob pretexto de colaboração com a justiça, a prática de infração penal à pessoa que sabe ser inocente. Essa primeira conduta típica. Tem uma segunda parte aqui, que não nos interessa agora,
ou revelar informações sobre a estrutura de organização criminosa que sabem verídicas. Pena, reclusão de 1 a 4 anos e multa. O que esse crime da lei do crime organizado tem de diferente da denunciação caluniosa? Veja, primeiro, esse crime se esgota na imputação falsa. Se esgota na imputação falsa. Em outras palavras, a caracterização desse crime não depende da instauração de inquérito policial, de procedimento investigatório criminal, de processo judicial, inquérito civil, processo administrativo disciplinar ou ação de improbidade administrativa. Ele se esgota na mera imputação falsa de crime à pessoa que sabe ser inocente. De crime ou contravenção, tá? Fala em infração penal. De crime ou contravenção à pessoa que sabe ser inocente. Primeiro ponto é esse. Primeiro ponto é esse. Tá? Segundo ponto. Esse crime só se caracteriza com a imputação falsa de crime ou de contravenção penal. Não admite, como faz a denunciação caluniosa, o ato ímprobo ou a infração ético-disciplinar. Não admite aqui ato ímprobo ou infração ético-disciplinar. Beleza? Tudo bem? Outro ponto importante aqui. Outro ponto importante. Esse crime, ele reclama um elemento subjetivo específico. Em outras palavras, uma finalidade especial do agente, um elemento subjetivo específico. Olha, não basta imputar falsamente. É preciso imputar falsamente sob o pretexto de colaboração com a justiça. É aquele camarada que quer ser um delator, por exemplo, que quer fazer um acordo de colaboração premiada da lei do crime organizado. Olha, eu tenho coisa para entregar aqui. Você tem? Eu tenho. Olha, eu quero colaborar com a justiça. Lembra que a lei do crime organizado prevê prêmios ao colaborador? É isso. Prevê prêmios ao colaborador. Olha, eu quero colaborar com você, viu, justiça? Colabora comigo, me dá aí um acordo de imunidade, me dá uma causa de diminuição da pena, etc. É por aí. Fechou? Vamos em frente. O que a gente vai ter de novo? Não temos ainda. Ó, é aqui, eu não sei que dia você vai assistir isso aqui, né? Semana de atualização jurídica fica por algumas semanas, né, Charles? Um mês, acho, disponível. Então você fala, mas o Kleber falou besteira, falou que não tinha, já tem. Vacilão. Ó, eu estou gravando essa aula aqui dia 8 de janeiro de 2021, no período da manhã. Tá? Então eu estou falando o que existe até hoje, dia 8 de janeiro. Ah, mas aí você vai assistir no dia 23. Ó, Kleber, já mudou. 8 de janeiro. Tá bom? O que a gente vai ter no Código Penal? Os crimes em licitações e contratos administrativos. Nós temos um projeto de lei já aprovado no Congresso Nacional desde o dia 10 de dezembro de 2020. E aí, mistérios, né, do Brasil, esse projeto de lei não está mais no Senado, onde ele foi aprovado, e não está na Presidência da República aguardando sanção. Onde está? Está no meio do caminho aí. O que acontece? Só para vocês entenderem um pouco esse lado prático, eu conheço algumas pessoas, né, lá em Brasília, e falei, cadê essa porra? Sumiu, porra. Onde está? Né? Eu atualizando o livro, já atualizei tudo, preciso do projeto de lei aprovado, sancionado, para os livros poderem ser produzidos, e cadê? O Kleber, é o seguinte, a lei de licitações, ela mexe em muita coisa. Ela mexe na parte de direito administrativo, constitucional, tributário, trabalhista, penal. Então, o Planalto, a Presidência da República, tem núcleos que analisam cada uma dessas áreas. Essa lei da trabalho é uma lei difícil. Então, o Senado falou que mandou, mas não chegou, não cobrou ainda. Estão ganhando tempo para analisar isso e para sancionar. Ver o que vai vetar e sancionar na maior parte. Tá? Quando isso chegar para o presidente, eu acredito que ele vai sancionar de um dia para o outro, porque vai dar muita pressão. Imagina o que é base de prefeito, de vereador, de governador, enchendo o saco para vetar dispositivo, para vetar, porque pega. Essa lei ferra, né? Muito a vida de administrador público desonesto. Então a pressão começa. Então, o camarada, se eu estou no lugar dele, eu não vou querer pressão. Chegou, sanciona, acabou, manda para frente. Não fica enrolando para não começar telefonema, barulho, ligação, visita. É a melhor coisa. Tá?
Mas hoje esse projeto de lei não foi sancionado, nem vetado, não teve apreciação da presidência ainda. O que a gente tem aqui? Hoje, os crimes de licitações, atualmente, eles estão previstos na Lei de Licitações, na Lei 8666 de 93. Essa lei vai ser revogada. Ô Kleber, mas vai ser revogada? Eu ouvi um papo aí de 2 anos. Então, durante 2 anos, as duas vão estar valendo. A Lei de Licitações antiga, a 8666, e a nova, que não sei que número vai ter, 14.100 e alguma coisa vai ser. Tá? O administrador público ele vai poder escolher qual das duas ele quer usar. A velha ou a nova. Quem que se ferra com isso, Charles? Você, concurseiro e concurseira, que vai ter que saber as duas durante 2 anos. Ah, Kleber, mas eu não sabia nem a antiga, eu vou ter que saber a nova? Então, pelo menos não sabia a antiga, né? Dura quando a gente sabe a antiga e não sabe a nova, enfim. Mas, brincadeira à parte, durante 2 anos, o administrador público vai poder usar qualquer uma das duas. Agora, na parte criminal, não. Na parte criminal, os crimes da Lei 8666 de 93 vão ser revogados na data da publicação da lei nova. E vão começar a valer os crimes da lei nova. O que essa lei nova vai fazer? Ela vai incluir, lá no título 11 da parte especial do Código Penal, um capítulo 2B. Um capítulo 2B. O que vai ser esse capítulo 2B? Os crimes, licitações e contratos administrativos. O título 11 são os crimes contra a administração pública. Lá tem atualmente 5 capítulos, nós vamos ter um 6º, esse 2B. Tá? Nós vamos ter lá artigos 337E a 337P. É brincadeira, né? Eu nunca cheguei a escrever sobre o artigo 337O, parágrafo 2º do Código Penal. A gente escreve. Bom, nós vamos ter crimes do 337E até o 337O. Ô Kleber, e o 337P, esse último aqui? MNOP, né? Depois do O vem o P. A gente até se confunde nessas horas aqui. No P vai ser a pena de multa. A pena de multa tem um tratamento diferenciado na Lei de Licitações. Agora vai começar a seguir a sistemática do Código Penal, só com um limite mínimo para contratação direta, de 2% do contrato. Vai ter mudanças, mas enfim, fiquem atentos nisso, por favor. Fique atenta, fique atento. Quando isso entrar em vigor, nós vamos ter grandes mudanças no Código Penal, tá? E vai ser logo. Final de janeiro, fevereiro, no máximo. Final de janeiro, isso vai estar em vigor. Bom, que outro tema eu separei para a gente conversar aqui? Um julgado interessantíssimo do STF. Um julgado sobre imprescritibilidade penal. O que a gente já sabe no Brasil? A gente sabe no Brasil que a prescrição das penas dos crimes em geral é a regra. Então, as penas dos crimes em geral prescrevem. A imprescritibilidade penal é a exceção. O artigo 5º, 42 e 44 da Constituição Federal previu os 2 casos de imprescritibilidade penal. Quais penas não prescrevem no Brasil? Artigo 5º, 42, racismo, e artigo 5º, 44, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Bom, eu vou direto, né? Essas 2 previsões de imprescritibilidade penal no Brasil são meio contraditórias. Por quê? O Brasil, de um lado, proíbe a pena de prisão perpétua, né? Não admite o ius puniendi perpétuo contra quem quer que seja. Mas, de outro lado, prevê crimes cujas penas nunca prescrevem, cuja punição, ainda que a pena seja determinada, mas pode perseguir o agente até o fim da vida dele. Então, são situações contraditórias, né? A gente tem que entender isso no contexto em que a Constituição de 88 foi editada. Bom, racismo, não precisa nem falar, né? Naquela época, década de 80, apartheid, regime do apartheid na África, Nelson Mandela, aquela coisa toda, o Brasil caminhando contra o racismo e continua brigando até hoje, né? E o racismo parece que cada vez, né,
de uma forma velada ou não, vai crescendo. Isso demonstra a baixeza moral do ser humano, a falta de educação, a falta de valores mínimos de muitos seres humanos, né? Racismo, estupro, violência contra a mulher. Isso demonstra o que de mais baixo, de mais nojento um ser humano pode ter. Não adianta pagar de bonzinho, pagar de intelectual, ser educadinho, bonitinho, sorridente, postar foto bonitinha no Instagram. Não adianta. Racismo, violência contra a mulher, violência, acho eu, contra crianças, contra grupos vulneráveis em geral, idosos, né? Crimes sexuais, isso demonstra quão baixo um ser humano pode ser, né? Abaixo da linha da miséria intelectual, da miséria de valores, né, por assim dizer. Mas, enfim, aí o legislador constituinte foi para o extremo, ó, o racismo vai ser imprescritível. De outro lado, a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado de Direito. O Brasil saía de uma ditadura militar, né, para entrar numa democracia, num regime democrático. Então, olha, qualquer atentado à democracia vai ser imprescritível, né? Foi nesse contexto que isso entrou. E aí vem a pergunta, o que interessa para a gente? Será que podem ser criadas novas hipóteses de imprescritibilidade penal? Será que uma emenda constitucional? Ou será que uma lei ordinária? Qualquer manifestação, seja do poder constituinte derivado, seja do legislador ordinário, será que podem criar outras hipóteses de imprescritibilidade penal? O Supremo tinha um julgado de 2007, relatado pelo então ministro Sepúlveda Pertence, no recurso extraordinário, que admitia. O Supremo dizia o seguinte, olha, a Constituição apenas indicou algumas hipóteses de imprescritibilidade penal, não esgotou. Então, a lei ordinária pode criar outros casos. E a legislação brasileira foi meio nesse caminho, legislação lato sensu falando. Por quê? Sabe aquela chamada Convenção de Roma, que criou o chamado Tribunal Penal Internacional, né? O TPI? Esse TPI, ele foi incorporado ao Brasil pelo Decreto 3688 de 2002. Pelo Decreto 3688 de 2002. Tá bom? O que o TPI fez aí? Esse decreto, ele diz lá no artigo 29 que os crimes de competência do TPI não prescrevem. Não prescrevem. Olha, imprescritibilidade penal para os crimes de competência do TPI. Caramba, Kleber, que doido. Pô, mas o que isso tem a ver com o Brasil? Ora, o Brasil é signatário do TPI. Então, um crime praticado no Brasil pode um dia ser julgado pelo TPI. Vai ser difícil. Porque a competência do TPI é supletiva, é subsidiária, né? O TPI só entra em cena se o Brasil se omitir. E os crimes de competência do TPI, ainda bem, são crimes que não acontecem no Brasil. Crimes de guerra, crimes de agressão contra o Estado internacional, enfim. Não chegou nada lá ainda. Um dia pode chegar, não dá para negar. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas aí vai ser imprescritível. Então, uma primeira posição que era capitaneada pelo STF dizia isso. A Constituição previu os crimes imprescritíveis em um rol exemplificativo. Uma segunda posição já diz o seguinte, que não, que aquele rol da Constituição é taxativo. Que a partir do momento que a Constituição pegou o racismo e ação de grupos armados, olha, lá no artigo 5º, entre os direitos e garantias fundamentais, e disse, esses crimes são imprescritíveis, indiretamente a Constituição disse, se esses são imprescritíveis, é porque todos os demais prescrevem. Em outras palavras, a prescrição acaba sendo um direito fundamental do ser humano. O direito fundamental de ser investigado, processado, julgado, condenado e de cumprir pena dentro de prazos previamente definidos em lei. A prescrição funciona, portanto, como uma cláusula pétrea, como um direito fundamental do ser humano. O que aconteceu de inovador? Um julgadinho bobo, parece que não tem nada, mas olha, um julgado, vem comigo, Charles, do STF pelo plenário. Aquele julgado que eu falava que era do Supremo, dizendo que o rol era exemplificativo, era um julgado de turma. Esse é um julgado do plenário. E mais,
é um julgado dotado de repercussão geral. Então, de eficácia vinculante agora. Olha, o Supremo estava julgando o artigo 366 do CPP. Lembra? O réu é citado por edital, não comparece ao interrogatório, nem constitui defensor, o juiz suspende o processo e também a prescrição. E aí? Prescrição fica suspensa até quando? Porque se a gente falar, fica suspensa até ele ser citado pessoalmente, até ele comparecer em juízo, não. Aí nós teremos mais um caso de imprescritibilidade penal, porque se o acusado nunca aparecer, nunca vai prescrever. E a gente já sabe, né? Não é assim que a prescrição fica suspensa para sempre. O que acontece aí, diz a súmula 415 do STJ, a prescrição é calculada em dobro. O processo vai ficar suspenso pelo prazo prescricional correspondente àquela pena. Superado esse período, a prescrição volta a correr novamente. Então, no fundo, aqui no 366, a gente tem a prescrição em dobro. Agora, o que disse o STF? Vamos para a tela. Em caso de inatividade processual decorrente de citação por edital, ressalvados os crimes previstos na Constituição Federal como imprescritíveis, é constitucional limitar o período de suspensão do prazo prescricional ao tempo de prescrição da pena máxima em abstrato combinada ao crime, a despeito de o processo permanecer suspenso. Olha, a Constituição Federal estipula ser a prescritibilidade das pretensões penais a regra. E, olha isso, salvo opção constitucional. Olha aí, o TPI. Constitucional expressa não autorizou que o legislador ordinário crie hipóteses de imprescritibilidade não previstas no texto constitucional. Essa conclusão deflui de diversos dispositivos constitucionais, como a vedação de penas de caráter perpétuo, a garantia da duração razoável do processo e da celeridade processual e a cláusula do devido processo legal. A imprescritibilidade é a opção somente da Constituição Federal. Ressalvados os casos de racismo e ações de grupos armados contra a ordem constitucional e o Estado democrático, a regra é a prescritibilidade. Vem cá, não acaba não, mas deixa eu fazer, vai. Fiquei muito feliz aqui que isso aqui a gente tem um informativo publicado, mas vários ministros do STF, eu brigava por essa posição, de que se a Constituição separou aqueles dois, só aqueles dois, os demais prescrevem. E foi legal ser citado por vários ministros nesse julgado, que é um tema que estava na contramão do próprio STF, né? Olha aí. Aí o Supremo começa a falar do artigo 366. A gente não vai precisar disso. O que vale aqui é aquele ponto, né? De que imprescritibilidade somente as hipóteses previstas expressamente na Constituição Federal pelo poder constituinte originário. Não dá para o legislador ordinário criar novas hipóteses de imprescritibilidade penal. O texto constitucional não fez essa opção. Ó, isso aqui foi o tema 438 da repercussão geral. Ó, RE 600-851, relator ministro Edson Fachin, plenário, julgado recentíssimo, de 4 de dezembro de 2020, noticiado no informativo 1001. Fechou? Bom, obrigado por nos acompanhar nessa 1 hora de bate-papo, espero ter sido útil de alguma forma. Se você já é aluno do G7, a gente vai continuar se vendo. Se você não é aluno ainda, não é aluna, tiver interesse em participar com a gente dessa caminhada, serão muito bem-vindos sempre. Obrigado, ótimo ano para você, ótimo estudo, sucesso em seus objetivos aí. Torce pro Corinthians sempre, tá bom? Um abraço.